Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre esse excelente nome oferecido à diretoria do Goiás, que é o Yohandri Orozco, jogador venezuelano, 31 anos de idade, estava por último no Tolima, onde fez na última temporada pelo Campeonato Colombiano, até mesmo participações na Copa Sul-Americana e na Copa Libertadores, 37 partidas com 4 gols marcados e outras 4 assistências. Ele que essa informação que foi confirmada inicialmente pelo canal 33 do Mário Ramos, muito obrigado aí a ele, que garantiu o seguinte, abre aspas. O meia venezuelano, o Yohandri Orozco, de 31 anos, foi oferecido ao Goiás. O jogador que tem passagens pela seleção venezuelana esteve por último no Deportes Tolima, da Colômbia. Essa informação confirmada ainda nesta última segunda-feira. Todos os créditos e também vai lá seguir o @canal.33 do meu parceiro, o Mário Ramos. É um nome assim que, cara, gostei demais, me empolguei bastante também com essa possibilidade, principalmente por não ser, por exemplo, uma negociação muito difícil. Possivelmente ele deve receber um salário alto, mas não deve superar a casa de R$200 mil em hipótese alguma, muito por conta também que vinha jogando no campeonato mais barato do que no caso aqui no futebol brasileiro. E principalmente ele está livre no mercado, já que o seu contrato se encerrou com o Tolima no final do mês de dezembro e agora a partir do dia 1º de janeiro ele já está livre no mercado para assinar com quem bem quiser e segundo aí o Mário Ramos foi oferecido à diretoria esmeraldina. Uma baita opção, isso porque já tem aí uma experiência grande dentro do futebol, não só do seu país, na Venezuela, mas também fora, já rodou ali no México, Colômbia, futebol dos Estados Unidos, o Wolfsburg na Alemanha. Vamos aí por parte. Para falar um pouco mais sobre as suas principais características de jogo, esse meia que é canhoto, ele tem 1,68 m de altura, 65 kg, Ele que costuma fazer uma função ou como um meia central, aquele camisa 10, ou até mesmo caindo pelos lados. Meia esquerda, meia direita, tinha principalmente mais velocidade e habilidade quando começou a sua trajetória. Agora um pouco mais experiente, não dá para dizer que é um medalhão, Porque tem apenas 31 anos de idade, não teve, por exemplo, problemas de lesões lá na Liga Colombiana. Por exemplo, vou até deixar o mapa aqui de calor dele, a movimentação nessa temporada agora de 2022, segundo o SofaScore, ele teve uma nota média de 7,13, isso é muito bom mesmo. Nenhum jogador do Goiás, por exemplo, no ano passado teve uma nota tão alta aí, segundo o SofaScore, como no caso do Orozco. 19 partidas na Liga Apertura, que é na teoria o primeiro turno, 12 delas como titular, 3 gols marcados e outras 6 assistências. Na Liga Clausura, ou seja, o fechamento, o segundo turno em 2022, uma nota mais baixa, mesmo assim muito boa, 6,98, 11 partidas, 5 delas como titular, marcou apenas um gol, Teve uma média de apenas 41 minutos em campo. Ou seja, começou muito bem a temporada, acabou perdendo um pouco de espaço e a diretoria do Tolima resolveu não renovar o seu contrato para a sequência do ano. Dentro das suas 37 partidas e 4 bolas na rede, além de 4 assistências, Ele participou, por exemplo, de 4 jogos na disputa da Copa Libertadores da América, com uma assistência diante do América Mineiro no Independência. Estava assistindo esse jogo também em Belo Horizonte. Participou de 19 jogos, mais 11 ali na Liga Colombiana, ou seja, no total 30 atuações, mais 3 na disputa da Copa da Liga Colombiana, Então teve sim uma boa participação. O último jogo dele aconteceu no dia 22 de outubro, uma partida diante o Milionários, Jogou 63 minutos naquele duelo. A última vez que ele esteve à disposição foi lá no dia 29 de outubro, Não participou daqueles últimos jogos antes da paralisação da Copa do Mundo. Até verificar aqui, o último jogo do Tolima na temporada foi em 2022, até para verificar. Como o Orozco fez a última aparição no final do mês de outubro, o último jogo no caso do Tolima aconteceu no finalzinho do ano passado. Vou verificar aqui para vocês, vou fazer o cortezinho e depois eu já volto com essa informação. Agora sim consegui achar essa informação e é isso mesmo, o campeonato colombiano ele terminou no final do mês de outubro. Então essas duas partidas contra o Milionário, onde ele foi titular, e também contra o Envigado, onde ele ficou no banco de reservas, lá no dia 29 de outubro, a última partida, e só volta agora no dia 9 de março, a Copa Sul-Americana e o campeonato apenas no dia 12 de março, uma espera muito grande, até mesmo lá no futebol colombiano, com uma maior preparação, muito diferente do que a gente encontra, infelizmente, aqui no futebol brasileiro. Para falar um pouco mais sobre as suas características, é o meia com bastante mobilidade. Como eu falei, agora em 2022 ele atuou sendo esse camisa 10 mais clássico, ficando mais centralizado, mas pode aparecer nas duas pontas, principalmente
na meia esquerda, mas também já fez algumas movimentações, principalmente lá no futebol venezuelano, como um meia direita. Um bom passe, uma boa visão de jogo, né? Por exemplo, na temporada de 2020, ele deu aí 12 assistências com a camisa do Tolima, né? Um cara que tem assim, uma visão de jogo refinada, costuma bater faltas e também em cobranças de escanteio. Uma boa movimentação, dribles curtos também, tem uma boa habilidade com as duas pernas, o que faz muita diferença certamente para um camisa 10. É aquele cara clássico mesmo, gosto muito da movimentação, do estilo de jogo, a visão dele também do Orozco, a maneira dele bater na bola, né? Pega bem, por exemplo, em algumas finalizações de longa distância, mas destacaria principalmente isso, uma boa movimentação, decisão nas suas jogadas e também visão de jogo. Ele que no caso aí foi oferecido a Goiás, já teve um valor de mercado muito alto, como por exemplo quando ele começou ainda lá sua carreira. Vamos falar um pouco mais sobre a trajetória do Yohandri Orozco, ele que nasceu na Venezuela, na cidade de Maracaibo. Começou ainda na temporada de 2008 pelo seu time local, o UA Maracaibo, e teve o primeiro ano de destaque na temporada 2010-2011 pelo Zulia, uma equipe da Venezuela também. Ele marcou 8 gols em 15 partidas. Tanto é que foi vendido naquele momento por 750 mil euros ao tradicional Wolfsburg, né, no futebol alemão. Se eu não estiver enganado, ele era o atual campeão naquela época ali em 2010-2011. Participou por lá por apenas 7 jogos, né, pelo Wolfsburg, nas 3 temporadas que ele ficou no futebol alemão, sendo 7 partidas apenas e uma assistência. Falar sobre uma grana boa chegando nos cofres do Goiás nesse começo de 2023 em relação à venda em definitivo do Eric, atacante de 28 anos de idade, que deixou o futebol chinês, onde ele estava no Changchun Yatai nesta última temporada, 26 partidas, 8 gols marcados e outras 9 assistências. Agora para o ano de 2023 foi contratado por um clube japonês, o Machida Zelvia. Eu dei essa informação também já na última sexta-feira, se eu não estiver enganado, mas ainda a gente aqui no Brasil não tinha confirmações em relação às suas cifras. Ele que foi vendido, essa informação lá do Globo Esporte, por 2 milhões de dólares, aproximadamente 10 milhões de reais na cotação atual. Desta forma, o Goiás, como um clube formador, tem direito a aproximadamente entre 4 a 4,5% dessa quantia total, né, da negociação do atacante. Lembrando que ele passou nas categorias de base do Verdão, já no Sub-20 desde a temporada de 2012, mas como profissional de 2013 até o final do ano de 2015. A FIFA ela coloca aí esse mecanismo, né, de solidariedade dos 12 aos 16 anos, 0,25%. Dos 17 até os 23, 0,5%, né, a cada aniversário completado do jogador. O único ano que ele completou seu aniversário fora até os 23 anos, né, do Goiás foi lá no Palmeiras em 2016, por isso aqui colocando essa quantia entre 4 a 4,5%, ou seja, 400 a 450 mil reais que o Goiás tem sim direito nessa negociação do atacante, né, que foi revelado aqui na Serrinha. Vale lembrar também que o Goiás já tinha vendido a sua outra porcentagem. Esse 4,5% é apenas pelo mecanismo. Aquela quantia que quando ele foi negociado, o Eric, do Goiás para o Palmeiras, ainda ficou aquela porcentagem de 40%. Quando ele foi negociado com esse clube chinês, o Yatai, o Goiás vendeu esse restante de 40% ainda lá no ano de 2021 por 6 milhões e 600 mil reais. Então, colocando a primeira venda do Eric para o Palmeiras, esse 60% por aproximadamente 13 milhões de reais naquela época, mais 6 milhões quando ele se transferiu em definitivo para o futebol chinês, e agora mais esses 450 mil, dá pra gente colocar aproximadamente 20 milhões de reais, né, que rendeu aí o Eric nessas suas várias transferências desde que deixou o Goiás. De fato, é uma quantia bem interessante. E ano a ano, né, basicamente colocando uma grana aí no Goiás. Já foi assim em 2015, já aconteceu também no ano de 2021, com aquelas dívidas absurdas, chegando essa grana do Eric ajudou bastante também na negociação, no fluxo de caixa, né, do Alviverde naquela ocasião. E agora no comecinho do ano, após essa obrigação do pagamento para o Keco Vidjaba, o argentino, onde o Goiás terá que pagar aproximadamente 600 mil reais, até gravei um vídeo sobre isso, vou deixar na tela final, já ajuda bastante essa quantia do Eric no comecinho do ano. Vale lembrar também, né, que seu retorno ao futebol japonês adia a sua volta aqui para o Brasil, jogador que ainda é jovem, né, tem 28 anos de idade, fazendo um pé de meia interessante também no futebol asiático. Lembrando que ele está lá desde o ano de 2019, quando foi contratado pelo Yokohama Marinos, essa equipe bem tradicional do futebol japonês. 2 bons anos por lá, passou mais também 2 temporadas no futebol da China e agora sendo negociado com essa equipe da segunda divisão, que promete um forte investimento para a sequência dos próximos anos. Quero saber a sua opinião aqui embaixo também nos comentários sobre o atacante Eric e novamente essa boa quantia chegando aos cofres do Verdão. Vale lembrar, o Goiás não tem direito a nenhuma porcentagem por conta de aquele direito
intuito de compra, enfim, algo nesse sentido. Apenas pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, já rendendo essa baita quantia também.